Eu estava indeciso em começar a produção deste vídeo, pois essa batalha será uma das batalhas mais polêmicas existentes, que são Goku vs Saitama. Mas hoje eu tomei muita coragem em enfrentar todos os haters do Goku e fanboys do Saitama. E lembrando que esse vídeo será um pouco longo, pois eu vou dividir esse vídeo em dois, que é a parte da batalha e o segundo é a parte da refutação da segunda parte de um vídeo que eu fiz no canal anterior. E lembrando que quem irá refutar não é o Sirin Yad, pois Sirin Yad se aposentou no seu cargo de refutador. Quem irá refutar será um personagem meu que eu criei, que será Ramiel, não é Ramiel? Sim, pois eu fui escolhido pelo Orions para refutar um homem da realidade. Bem, acredito que vocês estejam se perguntando essa não é a voz zoeira do Nerd Squad? É que não tinha outra para desenvolver minha voz, então essa seria minha voz zoeira. E apesar disso, creio que o Bernardo deve estar pensando que esse vídeo é mais um vídeo refutando ele. Bem, eu como sou um angelo, eu não devo mencionar palavras impuras, pois é apenas os infernos que falam isso. Enfim, obrigado por me escolher Orions Patronus, eu serei um ótimo refutador. Ok, Ramiel. Bom, eu farei a batalha e Ramiel fica na refutação. Bom, sem muita enrolação vamos começar. Em força a coisa fica muito complicado, pois Goku é um dos personagens mais subestimados dos animes. Outros nerfam ele que eu acho ridículo, mas Goku não será subestimado nessa batalha. Enfim, a força do Goku é muito grande, podendo mexer uma grande rocha desde criança, e segundo cálculos a rocha pode pesar 19,2 toneladas. Mais tarde ele deve se escalar com o Mestre Kami que desde o Dragon Ball clássico ele pode destruir a lua, e antes que os haters do Goku venham falar que isso não se trata de força, mas sim de poder destrutivo, saiba que no universo de Dragon Ball, a força é equivalente ao poder destrutivo do personagem, então, sim, isso se escalaria a força de Goku. Mas não para por aí. Kid Goku pôde enfrentar Piccolo Daimayo que o mesmo afirmou ser capaz de destruir a Terra se ele quisesse. E por cálculos a Terra de Dragon Ball seria maior que a nossa Terra. Agora indo para a saga Saiyajin, Goku com seu 8000 de poder é superior a Piccolo, que o mesmo é capaz de destruir a Lua. O feito foi calculado como sendo os Small Planet Booster, mas com o Kaioken 4 vezes aumentado, com 16.000 de poder. É um feito calculado como sendo Large Planet Booster. E lembrando que no universo de Dragon Ball, a força é equivalente ao poder destrutivo dos guerreiros, o que colocaria a força de Goku como sendo de planetário até planeta grande. Já pro lado de Saitama é mais complicado ainda, pois tem muitos fanboys que falam um monte de merda pro Saitama, mas enfim. Saitama pode matar monstros de nível dragão sem nenhuma dificuldade, sendo esses monstros pode destruir cidades, e as cidades de One Punch Man são do tamanho de países, o que colocaria a força de Saitama como sendo nível país. Mas mais tarde Saitama pode enfrentar Boros e superar o seu canhão Rouge de estrela em colapso, que o mesmo afirmou podendo destruir a superfície da Terra, mas em alguns guias Boros pode destruir a Terra, então Saitama teria uma força de país até planetário. Agora chegamos em uma parte mais polêmica desses dois personagens, que é a velocidade. Bom, muitos dizem que Goku não é tão rápido quanto a luz, e outros dizem que Goku é mais rápido que a luz, mas Goku desde criança pôde desviar do Taioken de Tenshinhan, e o Taioken do mesmo é afirmado mais de uma vez como sendo luz, ou seja, o Taioken se movia da velocidade da luz, e o Goku pode desviar do Taioken desde que era criança, o que claramente colocaria sua velocidade como sendo FTL, mas não só isso. Mais tarde Goku é superior ao Raditz que foi capaz de desviar do ataque de energia de Piccolo, o mesmo ataque que destruiu a Lua, e esse feito foi calculado como sendo relativístico, mas Goku pode ficar mais rápido com o Kaioken 4 vezes aumentado, o que colocaria Goku como sendo FTL.
Já Saitama, ele pôde bloquear o ataque de flash velocidade do som, sendo que o mesmo é capaz de quebrar a barreira do som. Saitama pode desviar dos ataques de Genos sem nenhum problema, e os ataques de Genos eram rápidos o bastante para percorrer várias montanhas sem nenhum problema. Saitama também pode correr por todo o continente, e ele é capaz de acompanhar flash velocidade da luz, sendo que ele foi afirmado 2 vezes como tendo a velocidade da luz, e o careca pode bloquear o ataque do mesmo sem nenhuma dificuldade, o que colocaria Saitama como sendo FTL. Agora em resistência. Bem, eu poderia dizer que a resistência se escala com o poder destrutivo, pois no universo de Dragon Ball a resistência é equivalente ao poder destrutivo do personagem, mas isso seria algo mais preguiçoso de se falar, por isso que eu resolvi falar de um feito de resistência de Goku que eu achei. Bem, Goku foi capaz de resistir à explosão nuclear que destruiu uma ilha, lembrando que isso é no Dragon Ball clássico, pois no Dragon Ball Z, Goku supera em muito isso, e é por isso que eu arrisco em dizer que o poder destrutivo é equivalente à resistência dos personagens de Dragon Ball. Já Saitama, ele pôde resistir aos ataques de um gigante, sendo que o mesmo é capaz de criar uma cratera que ele mesmo fez, e a cratera deixava em ridículo o tamanho do próprio gigante. Ele também levou muita porrada do Boros, mas mesmo assim continuou lutando, e Boros pôde lançá-lo para a lua sem nenhum problema. Ele também pode resistir e brincar na lava, sem se preocupar com o calor e a pressão da lava. Sua mão ficou exposta ao ataque de Boros, mas mesmo assim Saitama não sentiu nada. Já em versatilidade, Goku possui muita versatilidade. Ele tem o seu Kamehameha, que é a técnica mais famosa do mesmo. Ele também possui a Genkidama, que é o seu ataque mais forte. Ele possui o Kaioken, que multiplica sua força, velocidade, resistência e poder destrutivo por 4 vezes. Ele também tem o teletransporte. Ele possui muita versatilidade, mas essas são as principais. Infelizmente, Saitama não possui nenhuma versatilidade, pois ele é limitado por socos e chutes, mas ele possui seu soco normal, socos normais consecutivas e o soco sério, que é o seu soco mais forte. Agora em poder destrutivo, Goku desde criança ele pôde enfrentar Piccolo Daimayo, que o mesmo afirmou ser capaz de destruir a Terra em um piscar de olhos. Mais tarde Goku com 8000 de poder é superior a Piccolo, que foi capaz de destruir a Lua, feito calculado como sendo nível Small Planet Booster. Mas Goku com o Kaioken 4 vezes aumentado, com 16.000 de poder, é superior ao Rei Vegeta, que possui um feito calculado como sendo nível Planeta Grande. Então, Goku na sua forma base seria planetário, mas com o Kaioken 4 vezes aumentado ele seria Planeta Grande. Saitama pôde matar monstros de nível dragão sem nenhuma dificuldade, sendo que esses monstros são capazes de destruir cidades, e as cidades de One Punch Man são do tamanho de países, o que claramente colocaria o poder destrutivo de Saitama como sendo nível país. Mas não para por aí. Saitama pôde anular e rebater o canhão Rouge de Estrela em colapso de Boros, e o mesmo afirmou ser capaz de destruir a superfície da Terra, e em alguns guias Boros pode destruir a Terra, o que colocaria o poder destrutivo de Saitama como sendo nível planetário. Mas agora, depois de toda essa análise, já está na cara quem é o vencedor, e o vencedor é o vencedor é o Goku. Ele venceu essa batalha polêmica, e eu vou explicar o motivo da vitória de Goku. Bem, Saitama pôde matar monstros de nível dragão que pode destruir cidades, e rebater um ataque de Boros que pode destruir a superfície do planeta. Mas Goku enfrentou o Piccolo Daimayo, que afirmou destruir a Terra em um piscar de olhos. Mas em velocidade ambos estão igualados, pois ambos são FTL. Em resistência eu acredito que Goku tenha mais vantagem, além de que em versatilidade Goku leva a melhor, e em poder destrutivo ambos estão igualados, mas mesmo assim, Goku leva a vitória. Agora chegamos na segunda parte do vídeo, que é a parte da refutação. Ramiel, é com você.
Obrigado, Orions Patronus. Bem, vamos começar onde a primeira parte terminou, que é a parte da velocidade. Na forma Blue com Kaioken, ele conseguia ser rápido o suficiente para sumir aos olhos de Hit. Hit conseguia reagir a menos de 1 metro de Dispo, enquanto ambos estavam se movimentando em sentidos opostos. Dispo conseguia prever os movimentos de Hit utilizando sua audição, o que significa que a velocidade de aproximação dos dois era algo próximo de Mach 2. Medindo a distância entre eles, cerca de 55 centímetros, temos que Hit precisou reagir a 0,8 milésimos de segundo. Bom, nessa parte será muito simples, mas antes eu devo desmentir um grande mito que existe na velocidade do Dispo. Primeiro, Dispo é o único guerreiro de Dragon Ball que possui a velocidade da luz. Essa não estaria mais errada do que os planos de Amalguga? Bem, o próprio anime diz que Disco superou a velocidade do som e da luz há muito tempo. Nem sabemos quanto tempo levou, mas deve ser há muito tempo. E também, Dispo mesmo afirmou que pode aumentar sua velocidade milhares de vezes em instantes, o que significa que Disco supera a velocidade da luz em milhares de vezes. Mais uma coisa, a própria Caulifla pode ver os movimentos de Dispo, o que indica que Dispo não é o único personagem que possui a velocidade da luz. Agora sobre a técnica segredo de Dispo, onde o nome da técnica é modo super velocidade da luz. Bem, realmente eu não poderia, mas vou desmentir. Bem, só porque é o nome da técnica não significa que o personagem tenha essa velocidade, e o nome realmente da técnica é modo super alta velocidade e não modo velocidade da luz. Isso só mostra que Dispo é muito mais rápido que a luz. Eu pensava que quase destruir o universo faria de Goku mais forte do que Saitama. Não, isso é um erro de interpretação. Segundo Whis e Vados, uma luta envolvendo deuses da destruição pode causar a destruição do universo de origem, mesmo que a luta esteja acontecendo fora dele. Todas as lutas que Goku colidiu soco com inimigos, mesmo estando mais forte do que a luta contra Bills, o dano dos golpes sempre foi local, enquanto aqui o dano era maior quanto mais longe, o que significa que aquilo não era um feito de força, mas da influência de um deus da destruição no seu universo. Essa parte já foi refutada há muito tempo, mas recapitulando, Goku e Bills podiam trocar socos e quase destruir o universo, mas muitos dizem que isso não é um feito de força dos dois, mas sim da influência de Bills. Bem, vou fazer uma pequena pergunta para vocês. Desde quando isso é citado ou mencionado? A resposta é bem simples. Eles podiam destruir o universo no mangá, mas no anime é apenas dito que Goku e Bills podiam destruir o universo a partir dos socos deles. Mas em nenhum momento é falado que Bills causava tudo isso. Mas se fosse mesmo pela influência de Bills, então na primeira trocação de socos deles o braço do Goku iria se quebrar ou se entortar. Logo já é mostrado que não, Bills não é a influência para a destruição do universo. E outras provas que confirmam que eu falei, foi quando Goku anulou a trocação de golpes de Bills, sendo que para você anular isso você deve ter a mesma força de seu oponente, ou seja, isso mostra mais de uma vez que Bills não destruía o universo e o Goku não, mas sim quando os dois trocassem socos que iria destruir o universo, inclusive o reino dos Kaijins que ficava fora do universo. Bom, ambos resistiram à atração gravitacional de um buraco negro, mas apenas Saitama estava cagando e andando para isso. Existir a atração gravitacional de um buraco negro significa estar submetido a uma aceleração gravitacional de 750 milhões de. Como vimos antes, a força e o poder de Goku são proporcionais ao nível de esforço que ele se submete. E como essa atração gravitacional ocorreu no Torneio do Poder, então ali Goku deveria estar próximo ao seu máximo. Durante a primeira luta contra Bills, Goku realizou um soco de 1130 quilotons. E nessa época, ele treinava com 40 toneladas, que para ele simularia a gravidade de 570 vezes a da Terra. Aplicando o multiplicador do Super Saiyajin 3, Goku estaria adaptado aos 28.577G. Aplicando na fórmula, o soco de Goku na forma Blue seria de mais de 3 gigatons de TNT, 60 vezes mais poderoso do que a Tsar Bomb.